Vamos lá, pessoal. A intenção de hoje é principalmente a gente discutir como o processo de escrita da introdução. Existem diferentes maneiras de conduzir esse processo, depende também muito do tipo de estudo que você está fazendo. Se é um estudo mais de revisão de literatura, revisão sistemática, se é mais da área da educação, se é mais da área biológica. Mas eu acho que para o tipo de estudo que geralmente a gente faz na nossa área aqui, da natação e do esporte, isso vai seguir a mesma lógica para todos nós. Para que a gente entenda como se escreve uma introdução, é importante que a gente compreenda também que cada parte do artigo, cada parte do trabalho acadêmico, ele tem uma finalidade de existir. Muitas vezes a gente erra esse processo porque a gente escreve na parte de discussão que deveria estar em resultados, escreve na introdução que deveria estar somente em métodos, escreve em método que deveria estar na discussão e por aí vai. A gente confunde a informação que deveria estar em cada uma dessas partes. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, a gente vai falar especificamente sobre a introdução, mas a gente tem que entender que cada uma dessas partes, cada uma dessas seções de um trabalho acadêmico, os exemplos aí são para os artigos e para os resumos de congresso, mas cada uma dessas partes tem um objetivo específico dele existir. É como se fosse aí uma casa, né, com diversos cômodos. Em cada um dos cômodos você tem que fazer uma coisa específica. Então eu não posso botar a cama na cozinha, isso não faz sentido. Não faz sentido colocar o fogão lá dentro do banheiro ou dentro do seu quarto. Isso fica sem sentido. Então, quando você pega um trabalho acadêmico, seja ele qual for, aqui no exemplo para vocês é um artigo, a gente consegue ter acesso a todas essas informações. E essas informações, se for realmente um artigo científico, um artigo de qualidade, a gente tem que acessar essas informações. Por quê? Porque isso é uma norma e porque isso é importante para a revista. Eles querem, por exemplo, que você saiba o nome da revista, quando aquele artigo foi publicado, qual é a página, a quantidade de páginas, qual o volume, tudo isso tem que estar disponível para vocês. Os autores, o título do trabalho. Então isso segue sempre o mesmo padrão. Então, à medida que vocês vão tendo mais contato com os artigos científicos, vocês perceberão que essa lógica é sempre a mesma. Pode ser que numa revista o título esteja na parte superior, numa outra revista na parte inferior, mas é sempre essa mesma lógica. Em algumas revistas o resumo, né, vai para o final do trabalho, em outras vem no início. Nessa daí, por exemplo, as palavras-chave estão do lado esquerdo. Algumas revistas trazem as palavras-chave embaixo do resumo, mas as informações estão por aí. O que importa para a gente nesse momento é identificar aí que a introdução é a primeira parte desse trabalho acadêmico. É lógico que o título ele é muito importante porque ele já direciona a nossa atenção. É lógico que o resumo também ele é muito importante porque, afinal de contas, ele traz para a gente um resumo do trabalho como um todo. Mas se a gente for pensar no grosso do estudo, essas informações começam com a introdução. Continuando aí para vocês entenderem no trabalho acadêmico, vai ter a parte de materiais e métodos, que é uma sessão que a gente vai falar na semana que vem. Tem essa parte também depois dos resultados, da discussão. Alguns artigos trazem a parte de resultados e discussão como uma sessão só. Mesmo que isso seja uma sessão única, a ideia continua sendo a mesma, apresentar o que você achou do seu estudo e discutir esses dados. Algumas revistas trazem essa ideia de implicações práticas como um tópico separado, como é o caso dessa. Em outras revistas, eles pedem que isso seja um parágrafo, né, um dos conteúdos da discussão. Então, isso depende de normas. E depois a gente tem as referências. Pensando aí nas referências, o Leandro falou que não vai poder participar, porque ele tem uma reunião com a direção da escola. Mas ele falou, pô, Guilherme, destaca com eles lá a importância deles utilizarem o Mendeley ou o EndNote, algum software, né, desses que ajudam a fazer a referência bibliográfica, porque isso é um adianto danado. E se der tempo a gente fala isso hoje ainda. Para que a gente também pense na introdução, a gente tem que entender, eu vou introduzir o quê? Eu vou introduzir um assunto que eu pretendo discutir. Mas esse assunto ele só existe se eu tiver um problema. Então eu preciso ter, a partir da minha observação, dos meus estudos, da minha conversa com outros especialistas, com os professores, com os alunos, eu preciso observar uma determinada situação, preciso observar uma condição na qual eu tenho interesse, eu preciso então, a partir disso, criar uma dúvida. Eu observei alguma coisa, eu vivenciei alguma coisa e aquilo, poxa, será que isso a gente conseguiria estudar isso? Como é que eu vou resolver esse assunto? Como é que eu vou resolver essa minha dúvida? A partir do momento, então, que eu tenho um problema, que é essa minha dúvida,
eu posso resolver esse meu problema de diferentes maneiras. E é por isso, então, que existem diferentes métodos na literatura. Se a gente for pensar, existem os métodos experimentais, que são aqueles de laboratório, e existem aqueles métodos que a gente chama, talvez sejam mais subjetivos, como as entrevistas, os questionários, as revisões. Você pode resolver uma mesma questão, um mesmo problema, utilizando caminhos diferentes. Não existe um caminho melhor do que o outro, existe um caminho que você escolheu para resolver, para responder essa pergunta, e esse caminho depende da área que você domina, do tempo que você tem à disposição, dos instrumentos, das ferramentas, então tudo isso vai ditar o método que você vai utilizar. Só que tem um problema que muitas vezes a gente confunde assunto com problema. O assunto é uma coisa mais abrangente, é uma coisa geral, que vocês têm interesse em estudar. Então, por exemplo, o nosso assunto poderia ser treinamento na natação, rendimento esportivo. Se a gente fosse até pensar um pouco mais especificamente o que a gente discutiu na semana passada, poderia ser lá polimento, alguma coisa nesse sentido. Mas isso é um assunto. Com esse assunto, você não sabe exatamente ainda o que você vai estudar. Por quê? Porque a partir de um mesmo assunto, a partir de um mesmo tópico, você pode ter perguntas completamente diferentes. E é isso que a gente tem que tentar fazer. Cada um de vocês, na hora de conduzir o estudo de vocês, para que o estudo fique claro de ser feito, para que você saiba realmente aonde você quer chegar, você precisa ter uma pergunta, você precisa ter uma dúvida. Enquanto você não tiver essa pergunta, você não vai sair do lugar. Aí o que vai acontecer? Você vai chegar lá na introdução, ou na parte de materiais e métodos, em qualquer outra parte, você vai ficar extremamente confuso do que você deveria escrever, do que você deveria fazer, porque você não sabe exatamente qual a questão que você tem que resolver. Depois que eu penso nessa pergunta, pode ser que essa pergunta muitas vezes seja interessante para mim, seja uma dúvida minha particular, mas pode ser que não seja uma dúvida da ciência. Pô, Guilherme, mas eu não quero descobrir a pólvora, eu não tenho condições para isso. Eu sei, mas a gente talvez tenha que melhorar um pouco essa pergunta para que a gente encontre nessa pergunta uma certa relevância, uma justificativa, uma necessidade e qual a importância disso, né? Qual a contribuição em você fazer esse estudo. Pode ser que a sua dúvida, a sua pergunta, ela já tenha sido respondida na literatura. Então você vai pegar um livro, vai pegar um artigo e resolver a sua dúvida. Então a gente tem que tem que tentar propor um problema que seja algo relativamente inovador. Eu tenho que conhecer o que já existe na literatura, né, aquilo que já se sabe, afinal de contas, o que está na literatura é aquilo que já se sabe, que é um conhecimento que já foi construído. Eu preciso me apropriar desse conhecimento para depois pensar ou tentar perceber o que ainda precisa ser feito. Não faz sentido, muitas vezes, a gente ficar fazendo estudos sobre coisas que já foram estudadas. Ah, Guilherme, mas pensar algo sempre diferente é muito difícil. Tudo bem, a gente pode mudar o tipo de intervenção, pode mudar a característica dos sujeitos que foram avaliados, o tempo de intervenção, tudo você pode mudar. Em função disso, você tem uma pergunta também que é diferente. Como a gente está pensando na definição de um problema, a gente precisa realmente ter alguma coisa que seja uma pergunta. Eu não posso falar assim, eu quero saber, Guilherme, qual o efeito do polimento no desempenho de nadadores. Isso não é exatamente uma pergunta. Precisa ser uma pergunta que seja extremamente específica, que seja extremamente clara e que você entenda essa pergunta hoje, amanhã ou semana que vem. A pergunta tem que ser escrita de uma maneira que todo mundo entenda a mesma coisa. Eu não posso escrever uma pergunta que eu entenda uma coisa, o Roque vai entender outra, o Valdir vai entender outra. Não. A minha pergunta ela tem que ser clara para mim e para todo mundo. Então, qual seria esse caminho? Eu tenho uma dúvida do meu dia a dia, das coisas que eu já li, das minhas experiências, das conversas que eu tenho com outros pesquisadores, com treinadores. Então, a partir dessa dúvida, eu vou propor uma pergunta, um problema de pesquisa, e quando eu tenho, então, esse problema, eu tenho essa dúvida, eu tenho as possíveis hipóteses, eu tenho as possíveis respostas para essa minha pergunta. Nem todos os estudos que a gente faz, a gente tem hipóteses, tá bom? Mas eu vou discutir isso aqui porque vai ficar fácil de vocês entenderem o que eu vou falar depois. Então vamos dizer, Roque, que você quer ver o efeito de 21 dias de polimento
no desempenho de nadadores jovens velocistas. Então você quer saber o que vai acontecer. Você pode ter uma hipótese de que o desempenho desses nadadores vai melhorar cerca de 4%, de 3 a 4%, que é o que está na literatura. Então essa é a sua hipótese. Essa é o que a gente vai chamar de hipótese de pesquisa. A hipótese nula é o oposto daquilo que você acredita. Então a hipótese nula seria que esse tempo de intervenção de polimento de 21 dias não causa essa melhora de 3 a 4% no desempenho dos nadadores jovens. Então, geralmente, quando a gente faz esse estudo, eu crio uma pergunta e a minha hipótese é aquilo que eu acredito que vai acontecer. De onde vem essa crença no que vai acontecer? A partir das suas experiências, das suas leituras, das discussões que vocês têm com outros pesquisadores, com outros treinadores. Então, a hipótese ela não é tirada do nada, né? Ela tem que ser baseada também naquilo que já existe. Como eu falei para vocês, esse problema tem que ser escrito com muita qualidade para que você compreenda exatamente o que é para ser feito. Aí eu vou deixar uma tarefa de casa aí para vocês. Eu queria que vocês escrevessem esse problema de vocês. Qual é a questão exatamente que vocês pretendem solucionar? Independentemente do tipo de estudo que você vai estar conduzindo, do método que você vai utilizar, né? Seria mais objetivo, de laboratório, seria mais subjetivo, não interessa. Tudo começa com uma pergunta. Se a gente não tiver essa pergunta, a gente não chega em lugar nenhum. Então fica esse dever de casa para vocês, porque a gente precisa... É a primeira coisa que a gente precisa resolver. Se você não tiver um problema, você não vai chegar a lugar nenhum. Uma outra coisa que a gente precisa ter atenção na hora de escrever esse problema é que ele precisa despertar uma certa curiosidade. E curiosidade para quem? Para a comunidade científica, não é uma curiosidade para você. Tem aquela brincadeira, né, que filho feio não tem dono? Então é mais ou menos isso. Você tem que, na verdade, quando estiver pensando num estudo, você tem que mostrar para as pessoas que ele é interessante, você precisa vender o seu trabalho para que depois ele seja publicável. Senão não tem jeito. Quando eu estiver pensando em todo esse processo, eu tenho que pensar em diversos outros critérios, diversas outras variáveis que vão influenciar na qualidade do meu estudo. Por exemplo, aí, por que essa questão problema ela é interessante? Ela é interessante para quem? Se a gente fosse pensar no exemplo aí do polimento. Ah, Guilherme, porque a maior parte dos estudos que a gente leu, os estudos que existem sobre o assunto, eles são com nadadores adultos de excelente desempenho, nadadores de nível olímpico, nível mundial, e mesmo assim, geralmente a amostra ela é muito pequena. Não existem estudos com nadadores jovens. Pô, legal, então se torna um estudo um pouco diferente. Você vai pegar o que já existe na literatura sobre os resultados desses estudos com nadadores adultos e a gente vai tentar trazer isso para esse grupo de nadadores que você está estudando. Ah, Guilherme, existem muitos estudos, ou a maioria dos estudos são feitos com os homens e existem poucos estudos feitos com as mulheres. Eu poderia te perguntar, o que que tem? Né? O que tem que não tem estudos feitos com as mulheres? Ah, Guilherme, o processo de treinamento das mulheres, a literatura fala que ele é diferente, porque as mulheres precisam treinar com essas características, que é diferente dos homens. Então, talvez em função disso, o período de polimento delas poderia ser maior ou menor. Beleza, o estudo se torna interessante. Ah, Guilherme, os estudos que tem são com velocistas, a gente poderia propor alguma coisa com meio fundistas ou fundistas. Beleza também. Então, você tem que pensar, a partir do que já existe, o que vai tornar o seu estudo interessante, né? O que o seu produto ele tem de diferente dos outros. O exemplo que eu sempre gosto de falar, imagina que eu tenho condições, que é o FRJ, na verdade, né? Tem condições de dar R$ 1 milhão para vocês, para o estudo que vocês vão fazer, só que vocês precisam convencer uma banca de que o estudo de vocês realmente é importante. Então vocês têm que convencer o tempo inteiro o orientador de vocês, os membros da banca, os editores das revistas, os avaliadores dos trabalhos de vocês, que o seu estudo é importante. E como é que você justifica isso? A partir do que já existe na literatura. Porque essas pessoas têm acesso à literatura. Então eles vão comparar aquilo que você está apresentando de forma escrita com aquilo que eles já têm na mente que existe na literatura. Eles vão conflitar então o conhecimento deles com o conhecimento que você está propondo para saber se aquilo realmente é interessante ou não. Se aquilo não for interessante a partir dos critérios científicos, e não tem jeito, não tem como fugir disso, eles vão falar o seguinte, ó, seu estudo é bacana, mas ele não é interessante para a nossa revista, por exemplo. Ah, mas ele é tão importante para mim, tudo bem, mas para a comunidade acadêmica ele não é importante.
E quando a gente pensa em comunidade acadêmica, aí não vamos limitar somente a parte da ciência realmente, porque existem diversas revistas que, apesar de serem científicas, elas estão muito mais preocupadas com a prática, né, que é o que a gente chama de ciência aplicada, do que com a ciência básica, tá bom? Então existem revistas para tudo quanto é tipo de pessoa. Dependendo do estudo que eu vou estar fazendo, eu poderia pensar também dos possíveis benefícios sociais que ele vai trazer. Ah, Guilherme, eu acredito que com esse tipo de estudo, mais pessoas vão poder melhorar a condição de saúde. Eu acredito que mais pessoas vão poder entender a importância da educação física no dia a dia delas. Então, você poderia também estar justificando o seu estudo a partir de um benefício social. E no final, o que a gente quer é mostrar o que ele tem de novo em relação ao que já existe. O que ele traz de novo? Aumentou a amostra, está estudando indivíduos com características diferentes. Os estudos foram feitos com nadadores de outros países que têm determinadas características sociais e que não existem no Brasil. Então, para tudo, a gente precisa ter uma justificativa. Existem, como eu falei para vocês, diferentes tipos de estudo, mas se a gente for pensar principalmente no programa de mestrado e doutorado, para a nossa área, que talvez para a área que a gente puxe mais, que seja uma área mais aí, biológica ou de intervenção, a gente vai pensar em dois grandes grupos de estudos, que são os estudos de comparação e os estudos de correlação. Então, legal, eu tenho os estudos aqui de comparação e de correlação, a gente vai estar falando agora sobre os estudos de comparação. Então, a gente tem basicamente essas três condições. Eu vou comparar sujeitos de grupos diferentes. Então, eu poderia ter nadadores velocistas, comparar alguma coisa com nadadores fundistas. Eu podia estar comparando nadadores com jogadores de basquete. Poderia estar comparando homens com mulheres. Poderia estar comparando nadadores que treinam 3 vezes na semana com nadadores que treinam 7 vezes na semana. Você tem no final dois grupos que, em função de algum critério que você escolheu, eles possuem características diferentes. Seria esse grupo aí que está do lado esquerdo, esse grupo roxo, ok? Então são grupos independentes. O comportamento de um grupo não tem nada a ver com o comportamento do outro grupo. Vamos pensar nesses grupos agora aí, nessas condições que estão em amarelo. Eu posso testar os sujeitos em duas condições, ou mais, que a gente chama de pré e pós. Eu posso testar o mesmo grupo de sujeitos, por exemplo, em 2, 3, 4, quantas condições eu quiser. Eu posso ter um macrociclo de 20 semanas e eu escolho determinados momentos desse macrociclo para poder fazer a avaliação dos meus atletas. Então, eu tenho uma condição pré, eu tenho diversas condições de testagem durante o processo de treinamento, tenho uma condição de avaliação final e eu quero verificar depois se houve algum efeito, por exemplo, do treinamento numa variável qualquer, no consumo de oxigênio, no desempenho, em componentes cinemáticos de braçada. Eu tenho aí os mesmos indivíduos sendo testados diversas vezes. Percebam que nesse quadro que está roxo, eu tenho os indivíduos com cores diferentes. Um está mais para vermelho, o outro está mais para amarelo. Quando eu testo o mesmo grupo de sujeitos, eu tenho os bonequinhos aí todos na condição azul. E eu tenho ainda estudos de pré e pós, onde eu posso testar o mesmo grupo de sujeitos em diferentes condições, onde eu posso ter diferentes grupos sendo testados em diferentes condições, e eu posso ter o que a gente chama de grupo controle, que é o que está representado. Por que o grupo controle ele pode ser importante? Vamos dizer, Roque, que você está dando treinamento aí para atletas jovens e você percebeu que, em função do treinamento qualquer lá que você fez, eles melhoraram o desempenho. E eu podia te questionar assim, Roque, mas eles melhoraram por causa do seu treinamento ou eles melhoraram porque estão em processo de crescimento, de desenvolvimento, de maturação? Ou seja, esse é um processo que aconteceria naturalmente até certo ponto, independente do treino que você faz. Aí fala, pô, Guilherme, não sei, eu acho que foi por causa do meu treinamento. Para a ciência, seria importante que a gente tivesse o que a gente chama de grupo de controle, que é um grupo que vai ser testado nas mesmas condições do grupo que a gente chama de grupo experimental, para saber se as modificações foram semelhantes ou não. Se o grupo que não passou pela intervenção que você está propondo melhorou da mesma maneira, significa que é uma outra variável que está causando um efeito de modificação nesse comportamento que não é aquilo que você ofereceu. Um exemplo bem simples aí seria a ideia lá do placebo. Você vai dar um medicamento para um grupo de sujeitos, que é um medicamento real, e outro grupo de sujeitos vai receber um medicamento que é falso, né, que é o grupo placebo,
para depois você verificar se a melhora, seja ela emocional, física, qualquer melhora que você queira em função daquele medicamento, ela aconteceu porque realmente o medicamento ele causou efeito ou porque emocionalmente os indivíduos foram sujeitos a mudar a percepção e isso trouxe uma melhora no desempenho. Independente da condição que a gente tem aqui, percebam que a gente está comparando grupos de sujeitos. Então, para a ciência também é complicado, não que não possa ser feito, você comparar o indivíduo com ele mesmo. Porque você não sabe se essa variação que aconteceu entre os momentos, por exemplo, ela é real ou não. Ela foi em função daquilo que você ofereceu de estímulo, que para a gente pode ser o treinamento, a alimentação, o descanso, qualquer coisa nesse sentido, se aquilo aconteceu de forma proposital ou não. Então você precisa ter um grupo de sujeitos submetido a um determinado tipo de estímulo, que pode ser ele qual for, para saber se esse estímulo ele trouxe uma modificação que foi comum a todo mundo ou se as modificações que aconteceram elas foram fruto do acaso. Porque, infelizmente, a moeda ela tem dois lados, né, que é a cara e a coroa, mas você pode jogar a moeda para cima 10 vezes e cair 10 vezes cara. Isso é pouco provável, mas não é porque uma coisa é pouco provável que ela não pode acontecer. Você pode jogar a moeda para cima e ela cair 80% um lado e só cair 20% o outro. Então o que a ciência quer fazer é, ela quer testar qual a chance dessa modificação ela ter sido real ou ter sido fruto do acaso, que é o que o acaso também pode influenciar na nossa vida. Quando a gente pega esse estudo de comparação, onde eu vou comparar sujeitos diferentes, a pergunta que vocês vão estar propondo fica com isso na cabeça porque você nunca vai errar. Pode ser feito de diferentes maneiras, mas se você fizer assim, com certeza você não vai errar. Então a pergunta seria basicamente, existe diferença em ou na X, que é a característica de alguma coisa, entre os grupos A e B? Então, por exemplo, existe diferença no desempenho de nadadores jovens que treinam, aí seria o A, 3 vezes na semana e 5 vezes na semana? Percebo que eu tenho dois grupos com características diferentes, que aí no caso é a frequência de treino semanal, que é o grupo A e o grupo B, e eu quero avaliar a mesma coisa nesses dois grupos. Desempenho no 50 livre, consumo de oxigênio, cinemática do nado, estado de humor, vontade de treinar, qualquer coisa nesse sentido. Então eu tenho que, em grupos diferentes, medir exatamente a mesma coisa. Eu poderia ter um outro grupo aqui, poderia ter A, B e C. Existe diferença no desempenho de 50 metros nado livre entre nadadores que treinam 2 vezes na semana, 5 vezes na semana e 10 vezes na semana? Okay? Eu posso ter quantos grupos eu quiser. Isso não influencia. Vai influenciar depois lá na estatística. Se você vai escolher 2, 3, 4 ou 10 grupos, depende do que a gente falou anteriormente. Essa pergunta ela tem que fazer sentido a partir do que já existe na literatura. Aí tem dois exemplos aí embaixo. Ó. Existe diferença na força isométrica, que é o X, no exemplo anterior, de membros inferiores entre jogadores de basquete e de vôlei. Então eu tenho dois grupos que são independentes e eu estou medindo alguma variável, que depois a gente vai chamar de variável dependente, entre esses dois grupos de sujeitos ou de atletas. Um outro exemplo. Existe diferença na composição corporal. Então, a composição corporal é o X lá de cima. Entre praticantes de musculação é o A, e crossfit, que é o B. Eu poderia ter musculação, crossfit, natação, rugby, futebol americano, futebol. Eu posso ter quantos grupos eu quiser. Tudo depende se isso faz sentido. Ok? Por exemplo, musculação e crossfit faz sentido porque muitas são duas modalidades, não sei se são esportivas, né? São duas práticas de atividade física relacionadas à produção de força, têm sido muito usadas na preparação dos atletas, então faz sentido. Não faria muito sentido eu perguntar, existe diferença na composição corporal entre praticantes de musculação e yoga? Entendeu? Pô, Guilherme, isso não tem nada a ver, ué. Não faz sentido, mesmo que você não tenha esse amparo, não tenha lido a literatura, já não faz sentido, porque são duas modalidades com características completamente diferentes, né? Então essas coisas que a gente tem que ter em mente. Eu posso também, como eu falei para vocês, ter o mesmo grupo de sujeitos testado diversas vezes, que é a ideia do pré e do pós, e eu posso ter diversos sujeitos, diversos grupos que são testados em diferentes momentos.
Um desses grupos pode ser o grupo controle, como eu falei para vocês. Percebam que aqui a pergunta ela é diferente. Enquanto anteriormente eu estava perguntando, existe diferença ou existe diferença significativa em alguma coisa? Aqui eu quero testar se existe o efeito de alguma coisa em alguma coisa. Então tem o mesmo grupo de sujeitos. Pensar a proposta do que a gente discutiu semana passada. Eu quero saber o efeito do período de polimento no desempenho de nadadores jovens em provas de velocidade. Qual o efeito de... O polimento seria esse X, ou do período de polimento, né, de 21 dias de polimento. Qual o efeito do polimento no desempenho de nadadores velocistas seria a ideia do desempenho. Desempenho de 50 metros nado livre. Se a gente fosse pensar essa segunda proposta, que eu tenho um grupo controle, a pergunta em si seria exatamente a mesma, só que dentro do processo estatístico, dentro do processo da matemática, isso teria que ser levado em consideração. Vamos ao exemplo de pergunta aí. Ó. Qual o efeito do treinamento da força muscular no desempenho de nadadores velocistas? O termo efeito já dá a ideia para a gente de que é um estudo mais longitudinal, que não é um estudo agudo. No estudo agudo, geralmente as perguntas são da maneira que eu mostrei anteriormente. Existe diferença entre isso e isso? Você foi lá, mediu, coletou as informações, foi embora para casa, acabou. Quando o nosso estudo tem a ver com qual o efeito, significa que é um estudo mais longitudinal, ou pode ser que seja um estudo mais curto, mas já passa a ideia que não é uma medida única. Por exemplo, eu poderia medir qual o efeito da indução da fadiga, do treinamento de força no desempenho de nadadores velocistas. Então o cara pode fazer um teste, um tiro de 50 livre, eu vou para resumidamente, né, vou para a sala de musculação, faço um treino de força explosiva, volto para a piscina e o cara faz o tiro de 50 de novo. Eu quero saber qual foi o efeito desse treino de força no desempenho. Então eu tenho que ter uma condição sempre pré e uma condição pós. Outro exemplo aí, qual o efeito do direcionamento da atenção na aprendizagem da braçada do nado de crawl em crianças de 8 anos? Legal, então a gente tem nos estudos de comparação essas três condições básicas que eu mostrei para vocês. O mesmo grupo de sujeitos testado, indivíduos diferentes testados 2, 3 ou 4 vezes, tanto faz. Eu tenho o mesmo grupo de sujeitos testados 2, 3 ou 4 vezes, seja lá quantas vezes forem. E eu posso ter grupos de sujeitos diferentes testados diversas vezes. E eu posso ter dentro dessa condição que a gente chama de grupo controle. Mudando então dos estudos de comparação agora para os estudos de correlação, eu vou ter sempre o mesmo grupo de sujeitos. Então aqui não tem como eu usar grupos de sujeitos diferentes. E eu quero ver até que ponto uma condição ela está associada a alguma outra condição nesse mesmo grupo de sujeitos. Nos estudos de comparação, que foi o que eu falei para vocês anteriormente, a gente tem a mesma variável que é medida em diferentes momentos. Eu vou medir a força muscular, vou medir o desempenho, vou medir a cinemática da braçada, vou medir a quantidade de vezes que a pessoa respira, sei lá, vou medir o que eu quiser, vou medir lá a complacência vascular, como foi o caso do estudo do Diego que ele propôs na semana passada. Então eu tenho sempre a mesma variável. Quando eu penso nos estudos de correlação, eu estou vendo se uma variável se correlaciona ou se associa a uma outra que não tem nada a ver com ela. Por exemplo, eu quero ver até que ponto a força muscular ela se associa aos estímulos ou ao desempenho de velocidade. Eu quero ver se existe uma associação entre o tipo de alimentação que o indivíduo faz, a qualidade da alimentação dele e a composição corporal. Eu quero ver se existe algum tipo de relação, de correlação ou de associação entre a atenção e a pontuação num teste específico lá que eu vou passar para os meus alunos. Então percebam que a unidade de medida da atenção não necessariamente é a mesma da pontuação. A alimentação, por exemplo, poderia ser quilocalorias e composição corporal poderia ser percentual de gordura, massa corporal, IMC. Então você está vendo quanto que uma variável se associa ou não a uma outra variável. Como é que poderiam ser as perguntas aí nesse sentido?
Aí você vai usar a palavra relação, correlação ou associação, todas elas têm o mesmo significado. Então eu poderia perguntar, existe relação entre a produção de força máxima e o desempenho de velocidade em nadadores jovens? Eu quero ver se aqueles nadadores que têm maior, por exemplo, força de pressão manual, são os nadadores que nadam mais rápido. Pô, Guilherme, mas o que tem a ver força de pressão manual com o desempenho da natação? Em princípio, eu também não sei, mas é uma coisa que a gente está querendo medir. A força de pressão manual, principalmente nos jovens, indica uma força global da criança, né, daquele indivíduo. Então pode ser que seja interessante, aí tem que ver na literatura, fazer um tipo de estudo nesse sentido. Eu quero ver se existe relação entre a quantidade de horas de sono dos nadadores antes de uma competição e o desempenho competitivo dele. Eu posso associar, ver se tem associação, horas de sono com o tempo do atleta na competição. Aí tem um exemplo no final. Existe correlação entre a força muscular e a velocidade máxima em teste de potência anaeróbia de nadadores velocistas? Seria até próximo de uma proposta do estudo do Marcos, né? Eu vou ver se existe associação entre a capacidade de produção de força e a velocidade máxima que ele alcança, por exemplo, num teste em 30 segundos. Percebam então, pessoal, a diferença entre entre fazer comparação e fazer correlação. São coisas diferentes. Legal. Dentro dessa proposta, então, principalmente dos estudos de comparação, a gente tem o que a gente chama de variáveis. O que são essas variáveis? São justamente os fatores que vão estar dentro desse quebra-cabeça, dentro desse jogo de xadrez, influenciando e sendo influenciado. Para a gente fazer estudos que a gente chama de estudos experimentais, é muito difícil, porque os estudos experimentais são os estudos praticamente em laboratório, onde todas as condições são controladas, né? O ratinho vai comer a hora que você quiser, a quantidade que você quiser, ele vai treinar a quantidade de tempo que você quer e por aí vai. Então a gente faz estudos que a gente chama de quase experimentais. A gente tenta controlar o máximo possível das variáveis. O que são as variáveis? Os fatores que vão influenciar em alguma coisa, para que a gente tenha o mínimo possível de certeza dos nossos resultados. Se a gente não controla essas variáveis, pode ser que aquele resultado seja em função de alguma coisa que você nem sabe que existe. Eu vou tentar explicar as variáveis todas por esse slide aqui, mas tem o texto para vocês verem depois. O que é a variável independente? A variável independente é aquilo que você propositalmente está manipulando. Você quer ver o efeito da variável independente na variável dependente. Então, o Rock ele quer ver o efeito de 21 dias de polimento, de 15 dias de polimento, e isso é a variável independente, aquilo que ele propositalmente está oferecendo no desempenho dos nadadores. O desempenho dos nadadores é a variável dependente. Essa variável, por que dependente? Porque ela vai depender, vamos pensar assim, do estímulo que você ofereceu a eles, que no caso aí é o período de polimento. Então, se o período de polimento foi de 21 dias, foi de 14 dias, foi de 7, se aumentou o volume para depois diminuir, se diminuiu o volume e manteve a intensidade, tudo isso caracteriza uma variável independente diferente. Então, no final do estudo do Rock, por exemplo, ele vai saber o efeito de um polimento X. Se alguém perguntar para ele, Rock, se eu fizer isso, 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 não sei, eu não testei isso. Eu testei um polimento de 21 dias, você quer saber um polimento de 14? Eu não testei isso. Eu posso, por indução, acreditar que o comportamento seja esse, mas eu não medi. Eu medi 21 dias. Então é isso, os estudos, isso é uma preocupação que a gente tem que ter, porque no próprio meio acadêmico, e principalmente fora do meio acadêmico, os estudos são generalizados de uma maneira que, na verdade, eles não retratam aquilo que foi realmente estudado. Quando a gente vai lendo um estudo, você precisa entender que a metodologia ela é específica para aquele estudo. Tudo que você extrapola daquilo é meio que teoria. Pode ser que esteja correto ou não, porque você não mediu realmente aquilo. Então, já justifica a necessidade de um outro estudo. O que são as variáveis intervenientes? São todas as variáveis que você não conhece. A variável interveniente também é chamada de desconhecida, tá bom? São todos aqueles fatores que podem influenciar na variável dependente, só que você não conhece.
Então, nem tem em tese como você controlar, porque são os fatores desconhecidos. O que é variável de controle? São todas as variáveis que você conhece e que você deveria controlar, porque elas também influenciam na variável dependente. E você quer, no final do seu estudo, ter o máximo possível de certeza que as modificações que você encontrou foram em função do que você ofereceu e não em função daquilo que você não controlou. Então, mais uma vez, pensando no estudo do Rock. Pô, Rock, a melhora do desempenho, ela depende do polimento, beleza, mas depende de diversas outras variáveis. O sono dos atletas durante esses 21 dias, a alimentação deles, o nível motivacional, os outros problemas que esses jovens podem ter na escola, nos relacionamentos pessoais. Se você não controlar isso o máximo possível, pode ser que os nadadores tenham uma piora no desempenho, por exemplo, e você falar assim, pô, meu polimento foi uma porcaria, não serviu para nada. Não. Talvez o polimento até tivesse sido feito dentro de uma proposta adequada, mas como você não controlou as outras variáveis, você não sabe até que ponto elas influenciaram positiva ou negativamente na sua variável dependente. A variável categórica é uma variável que caracteriza o indivíduo, não tem como você mudar. Então, por exemplo, você quer fazer um estudo com mulheres e você precisa de 30 mulheres, só tem 25, você vai pegar 5 homens para colocar ali. Não tem jeito. A mulher é mulher e o homem é o homem. Então não tem como você mudar essa característica do indivíduo, né? A idade, a altura, isso são variáveis categóricas. O que você pode fazer é modificar, por exemplo, a variável independente. Eu quero oferecer 21 dias de polimento, 14 dias, 7 dias, aí você vai manipular da maneira que você quiser. É justamente isso que você quer fazer. Você quer oferecer, vamos pensar a variável independente como se fosse um medicamento, né? Você quer modificar o medicamento para ver o efeito dele na melhora lá, na recuperação do indivíduo. Então aqui a nossa variável independente, ele é o treino, ou a ausência do treino, ou a alimentação, tudo aquilo que você propositalmente quer oferecer para saber o que ela vai trazer de consequência em alguma coisa. Então seria muito importante, se vocês forem fazer um estudo de comparação, no estudo de correlação não, nos estudos de comparação, vocês identificarem na pergunta de vocês, na questão problema, o que é variável independente e o que é variável dependente. Vocês têm que saber fazer isso. Porque geralmente quando a pergunta é bem escrita, as variáveis elas estão descritas na sua questão problema. Existe diferença na força isométrica de membros inferiores entre os jogadores de basquete e de vôlei? Qual seria a nossa variável dependente aqui? O que pode ser modificado? O que vai alterar em função de ser jogador de basquete ou de vôlei? A força isométrica de membros inferiores. Então a gente vai considerar aqui que a força isométrica de membros inferiores é a nossa variável dependente. Porque a variável ela vai depender se você é jogador de basquete ou jogador de vôlei. Então, por mais que aqui você não esteja induzindo um tipo de treino, a modalidade que os atletas fazem vai ser um tipo de variável independente, porque ela vai influenciar no comportamento da força isométrica. Na pergunta de baixo, existe diferença na composição corporal entre praticantes de musculação e crossfit? A mesma ideia. Composição corporal é variável dependente. Ela depende se você faz musculação ou se você faz crossfit. Pô, Guilherme, mas a composição corporal não depende só da modalidade que você faz. Como eu falei anteriormente, depende da alimentação, do tempo de prática, depende de diversas outras variáveis. Essas variáveis, então, serão variáveis de controle. Você não vai pegar um indivíduo que pratica musculação há 2 dias com um cara que faz musculação há 10 anos, porque os indivíduos são completamente diferentes. Você precisa ter um critério para tornar esses indivíduos, tanto os praticantes de musculação quanto de crossfit, teoricamente o mais parecido possíveis, para que o efeito seja mais da prática da modalidade do que de qualquer outro fator. No outro exemplo aqui, ó, qual o efeito do treinamento da força muscular no desempenho de nadadores velocistas? Aqui então fica bem claro. Ó, o treinamento da força muscular é aquilo que você está oferecendo. Poderia ser treinamento ondulatório, poderia ser treinamento de pernada, de braçada, treinamento de velocidade assistida, de velocidade resistida, treinamento com palmar, sem palmar, com paraquedas, com nadadeira. Então isso aqui é variável independente, aquilo que você está oferecendo.
O que você quer ver que vai acontecer é a mudança ou não do desempenho. Então, o desempenho é a variável dependente. No exemplo de baixo, qual o efeito do direcionamento da atenção na aprendizagem da abraçada do nado de crawl em crianças de 8 anos? O direcionamento da atenção é a técnica que você vai utilizar. Então, propositalmente foi escolhido por você, a sua variável independente. A aprendizagem da abraçada, ela é a sua variável dependente. E nesse caso, você tem até a caracterização da amostra, crianças de 8 anos. Então, o que a gente quer é isso aqui, né? Ver o efeito da nossa variável independente numa variável dependente. Então, eu quero saber o quanto que a ingestão calórica influencia lá no índice de massa corporal, o quanto que a intensidade do treino vai influenciar ou pode influenciar, na verdade você não sabe, no consumo máximo de oxigênio, o quanto um método qualquer de ensino pode influenciar na aprendizagem. Então, nessas três condições de variável independente aqui, eu eu tenho que, na hora do meu estudo, eu tenho que propor uma condição muito precisa e descritiva do que eu vou fazer. Eu não posso só colocar assim, intensidade do treino. Você tem que indicar que intensidade foi essa. Como você vai medir essa intensidade? Porque eu quero ter certeza, sei lá, que se você propôs 90% do máximo, eu quero ter certeza de que realmente o cara treinou a 90%. Não adianta você escrever no seu trabalho que ele treinou a 90%, mas eu não tenho com certeza se ele fez isso ou não. Tá bom? Método de ensino. Beleza, eu vou utilizar o método de ensino Y. Eu tenho que saber como é que é esse método, como ele se organiza, o que ele determina, para poder saber realmente se ele tem influência ou não no processo de aprendizagem. Por mais que muitas vezes uma coisa na teoria faça sentido, não significa que aquilo na prática vai ter o efeito desejado. Então, por isso que a gente precisa testar as coisas. Pô, Guilherme, mas é tão bonito o que está escrito aqui. Tudo bem, mas isso não significa nada. Tá bom? A gente precisa, na metodologia, que é o próximo tópico, a gente descrever essas variáveis com a maior qualidade possível, para que eu compreenda exatamente o que você fez, o que você ofereceu como variável independente, para que eu possa entender esse efeito ou não na variável dependente. Então, mais uma vez aí como dever de casa, né? Pensar nas variáveis, no estudo de vocês, quais seriam as variáveis independente, dependente, de controle e a categórica, tá bom? E tentar identificar essas variáveis na sua questão problema. Depois que você fizer isso tudo, você vê se você conseguiria. Deixa lá o seu problema anotado num papel separado, vai fazer outra coisa. Depois lê o seu problema de novo e tente perceber se o entendimento ainda é o mesmo. Ah não, cara, mas nem eu estou entendendo o que eu escrevi, então o seu problema está mal escrito, né? Porque isso não faz sentido. Depois que a gente passou por todo esse processo, fica muito mais fácil de fazer o restante. O título, por exemplo, eu vou falar também brevemente, se você transforma essa pergunta numa frase, você tem o seu título do trabalho. O título tem que ser o mais objetivo possível, ele tem que ser claro, ele tem que ser atrativo, ele tem que indicar para as pessoas o que realmente você está estudando, para que as pessoas leiam o seu título do projeto, do trabalho de conclusão de curso, da sua tese, do seu projeto, seja lá o que for, e aquilo, pô, caramba, isso é bacana. Quando a gente lê o título, assim como a gente lê o problema, eu consigo identificar as variáveis que estão em jogo no seu estudo, eu posso conseguir perceber ali quem exatamente está sendo avaliado, e isso vai ser interessante para mim. Uma outra preocupação que a gente tem que ter é que o título não deve ser nem grande demais, nem pequeno demais. Existem diversas sugestões na literatura do tamanho ou da quantidade de palavras que deveriam existir num título. Talvez o mais comum aí seja alguma coisa por volta de 14 a 15 palavras, mas existem estudos que mostram que até 20 palavras é um tamanho considerado adequado. Qual a preocupação que a gente tem que ter? Eu tenho que informar aquilo que eu considero como adequado. O título não pode deixar a desejar porque informou pouca coisa ou apresentar informação demais e deixar as pessoas confusas. Ele tem que ter um tamanho exato. E muitas vezes, eu não sei por que isso acontece, eu já fiz isso muito, a gente cria uma confusão tão grande na hora de escrever as frases que a pessoa não consegue entender o que está escrito ali. Então escrevam na ordem direta.
Ordem direta seria sujeito, verbo e o complemento. Às vezes a gente coloca o complemento na frente, sei lá, faz uma cambalhota no meio do caminho, depois ninguém entende o que está escrito ali. Deixa eu mostrar para vocês alguns exemplos aqui. Ó. Se a gente for pensar aquela ideia lá do estudo de comparação, o que eu propus inicialmente para vocês é que vai servir para qualquer tipo de estudo. Existe diferença na X, que é alguma coisa qualquer, entre dois grupos, A e B. Aí uma sugestão, um exemplo para isso seria: existe diferença na força isométrica de membros inferiores entre jogadores de basquete e de vôlei? Isso é uma pergunta, ok? Vamos dizer que vocês estão escrevendo um projeto, que é o caso de vocês, você não tem a resposta ainda. Qual poderia ser o título? Eu vou tirar o existe e vou tirar a interrogação no final. Vai ficar, ó, diferença na força isométrica de membros inferiores entre jogadores de basquete e de vôlei. Se você tem a pergunta, tudo se torna mais fácil, tá certo? Vamos dizer que você já tenha feito o seu estudo, né? Você está tentando publicar e você já sabe o resultado. Você poderia pensar em alguma coisa como a segunda e a terceira proposta. Se você sabe que não há diferença, você poderia já colocar no título: não há diferença na força isométrica de membros inferiores entre jogadores de basquete e de vôlei. Se por acaso houver, jogadores de vôlei apresentam maior força isométrica de membros inferiores do que jogadores de basquete. Percebam, pessoal, que tudo derivou da questão problema. Por isso que é muito importante começar com a questão problema. Outro exemplo aqui, ó, aquela ideia do efeito, né? Qual o efeito do treinamento da força muscular no desempenho de nadadores velocistas? Se eu estou no meu projeto ainda, ou eu quero fazer um título mais geral, eu posso colocar, que eu não vou errar, efeito do treinamento da força muscular no desempenho de nadadores velocistas. Se você lê esse título, você entende exatamente o que está sendo feito, né? O que foi feito. Eu posso também propor: o treinamento da força muscular não influencia no desempenho de nadadores velocistas. Se eu já sei que o resultado é esse, eu posso colocar isso no título. Ah, Guilherme, qual proposta que eu vou escolher, a primeira ou a segunda? A que se tornar mais interessante. Vamos dizer que há uma crença geral que o treinamento da força muscular influencia no desempenho de nadadores velocistas. Essa é uma crença dos treinadores, da comunidade científica, ok? E você propõe um título como a segunda opção, se torna muito mais atrativo do que a primeira. Porque você está mostrando para a pessoa que uma crença que ela tem, um conhecimento que ela tem, pode não ser tão verdadeiro assim. A diferença do título dos trabalhos científicos para um título que você lê num jornal, numa revista, dessa que a gente compra em banca de jornal, é que aqui o título tem que ser verdadeiro, né? Você não pode escrever um título que dê dupla interpretação e lá dentro, só depois de ler o trabalho, o cara vai entender que o título é mentiroso. Não pode ser feito isso. Ou o terceiro exemplo aí, ó, o treinamento da força muscular aumenta o desempenho de nadadores velocistas. Então são 3 propostas, mais uma vez, todas elas derivaram da questão problema, da pergunta, que é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Dentro da proposta dos estudos de correlação, eu dei essa ideia geral para vocês, né? Existe correlação ou existe relação entre X e Y. Proposta aí de um título: correlação entre a força muscular e a velocidade máxima em teste de potência anaeróbia de nadadores velocistas. O termo correlação, associação e relação, como eu falei para vocês, poderia ser usado aí da mesma maneira. Então poderia ser associação entre a força muscular ou relação entre a força muscular. Pelo título do meu trabalho, eu sei exatamente o que está sendo medido. Ou não, eu fiz meu estudo e sei que não tem correlação. Eu posso escrever: não há correlação entre a força muscular e a velocidade máxima em teste de potência anaeróbia de nadadores velocistas. Então, na introdução, o que a gente tem que fazer, resumidamente, é mostrar para as pessoas, como eu falei anteriormente, o que já se sabe sobre um assunto. Então, você vai gastar aí talvez 2 ou 3 parágrafos sobre isso. Se eu vou mostrar para as pessoas o que já se sabe sobre um assunto, eu preciso ler. Não tem jeito. Muitas vezes a gente fica travado na introdução porque a gente não conhece exatamente aquele assunto e você não consegue escrever sobre ele. Se me chamarem para poder conversar sobre um assunto que eu não tenho leitura, que eu não tenho domínio, não vai sair nada da minha boca. Então não tem como você falar sobre uma coisa que você não conhece. Apesar de muitas pessoas fazerem isso, principalmente nas redes sociais, hoje todo mundo sabe tudo de tudo, e com profundidade, eu fico impressionado, né? Então, se você não sabe sobre um assunto, não tem como você discutir sobre ele. Depois que você mostrou para o leitor, que você está tentando convencer o que já se sabe sobre o assunto,
até certo ponto vai ficando claro também o que não se sabe, o que não existe. E você vai mostrar isso de maneira ainda mais clara nesse quarto ou no terceiro parágrafo, depende de quantos parágrafos você fez anteriormente. Então eu tenho lá 2, 3 parágrafos de contextualização sobre o que já se sabe. Depois eu vou ter um parágrafo sobre aquilo que não se sabe e eu vou estar ali ao mesmo tempo justificando a necessidade do meu estudo para depois apresentar o objetivo do meu trabalho. Uma preocupação muito grande que a gente tem que ter quando estiver escrevendo o nosso parágrafo é que cada parágrafo só deveria ter uma única ideia central. Como a gente erra também na hora de escrever o parágrafo, dentro de um parágrafo você quer discutir diferentes assuntos. O caminho não é esse. Eu vou pensar, o meu primeiro parágrafo eu vou escrever o que? Ele serve para quê? Você só vai escrever sobre isso. O meu segundo parágrafo, ele serve para quê? Eu só vou escrever sobre isso. É uma proposta que eu gosto muito de fazer, que eu acabei desenvolvendo pelas minhas necessidades e dúvidas, é fazer o que eu fiz com o Ronan, com o Thiago e com a Tamires. Eu escrevo uma pergunta e essa pergunta que vai nortear o que vocês deveriam escrever no parágrafo. Quando você escreve essa pergunta, você ao mesmo tempo está pensando numa única ideia central. Se você não escreve essa pergunta para depois saber o que você vai escrever, a tendência é que você se perca. Aí você desenvolve 2 ou 3 ideias dentro de um mesmo parágrafo. O cara que está lendo, ele fica maluco porque não consegue entender o que você quer dizer. Então, um parágrafo é uma ideia central. Quando eu vou mudar para o outro parágrafo, que eu vou desenvolver uma nova ideia central, eu deveria ter em mente que os parágrafos eles devem ter uma certa ligação. Como que eu faço essa ligação? No finalzinho do primeiro parágrafo, por exemplo, eu vou dar uma dica do que eu vou estar falando no próximo parágrafo. No finalzinho do segundo parágrafo, eu vou dar uma dica sobre o que eu vou falar no terceiro parágrafo e por aí vai. Essa linha de raciocínio a gente está falando para a introdução, mas a introdução é curta, 4, 5 parágrafos, mas é a mesma lógica que a gente vai utilizar para todo tipo de escrita que a gente faz, e principalmente na discussão. A discussão é a parte mais difícil do trabalho, e é aqui que realmente a gente se perde, porque você tem que discutir, você faz muitas coisas ao mesmo tempo no parágrafo. Uma outra preocupação que a gente deveria ter é o de escrever frases curtas. Eu não sei porquê, sinceramente, a gente aprendeu a escrever um parágrafo como se fosse uma única frase. A gente vai escrevendo e colocando vírgula, 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 vírgula. Quando você vê, você tem um parágrafo de 10 linhas e você não tem um ponto no meio do caminho. Da mesma maneira que um parágrafo tem uma única ideia central, cada frase deveria ter uma única ideia central. O nosso parágrafo ele é formado por um conjunto de ideias únicas que associadas vão passar a ideia de uma ideia única. Como é que eu vou fazer a ligação entre essas frases curtas? Com as palavras de ligação. E, mais, entretanto, assim, dessa maneira. Então são essas palavras de ligação que vão ligar uma frase na outra para que no final as frases sejam fluidas na hora de ler, né? Não estou lendo informações estanques, eu estou lendo uma coisa que é única, eu percebo que a segunda frase ela conversa com a primeira frase, porque está concordando, porque está discordando, porque está acrescentando uma informação. Então as frases elas vão conversando dentro do parágrafo para que no final a pessoa entenda uma única mensagem central. Quando vocês estiverem lendo os artigos de vocês, tentem ler se o artigo estiver bem escrito, você vai ler um parágrafo e você vai falar assim, pô, esse parágrafo fala sobre isso. É uma única ideia central, você consegue resumir as 10 linhas do parágrafo numa frase. Porque o que interessa pra gente é a ideia do parágrafo, não é exatamente cada uma das frases. Outra coisa que eu tenho que entender também, se eu modifico a minha escrita de uma contextualização geral para o meu objetivo, eu vou sempre escrever do geral para o específico. Sempre. Eu tenho que nortear, eu tenho que direcionar a atenção das pessoas para o que é geral e à medida que eu vou escrevendo, eu vou me tornando cada vez mais específico. Então, se eu estou falando, por exemplo, no caso do Rock aí mais uma vez, e do Rodolfo talvez, né, sobre o efeito do período de polimento, no primeiro parágrafo eu tenho que explicar para a pessoa o que é polimento. Então, isso é o geral, porque o específico dele é mostrar que existe um problema, uma lacuna do conhecimento que precisa ser preenchida. Então, nessa contextualização geral, eu posso estar falando do polimento não só na natação, mas em outros esportes.
Se eu posso até, se for o caso, pensar só na natação, mas eu posso descrever o que já se sabe sobre o polimento para velocistas, para meio-fundistas, para homens, para as mulheres. Eu posso trazer esse panorama geral do que já se sabe sobre o polimento. Quando chegar nessa contextualização específica, eu tenho que falar exatamente sobre a minha condição. São atletas jovens, são atletas com esse nível de desempenho. Eu quero saber exatamente o que sabe sobre o caso que você está estudando, para depois eu mostrar que existe um problema e depois eu apresentar o meu objetivo. Uma proposta muito bacana que me ajudou durante muitos anos a escrever é essa daqui. Eu vou escrever 1 ou 2 parágrafos sobre a minha variável independente. Pessoal, e decorem isso, anota, não tem jeito, porque o mais difícil da gente começar a escrever é porque a gente não sabe por onde começar. Se lá anteriormente, Rodolfo, você identificou qual é a sua variável independente, você já sabe que agora você tem que escrever 1 ou 2 parágrafos sobre a sua variável independente, dentro de uma ideia geral, porque você está dentro do primeiro parágrafo ainda. Depois você vai escrever sobre a sua variável dependente, que você já identificou lá atrás também. Se você tiver mais de uma variável dependente, você pode estar medindo isso. Você quer saber o efeito do treinamento da força muscular na velocidade e na manutenção, sei lá, de alguma outra coisa aí de nadadores, tá bom? Você pode ter mais de uma variável dependente. Você quer ver o quanto que uma variável independente influencia 2, 3, 4 variáveis dependentes. Eu não sugiro que se faça estudos assim, porque eles são mais complexos, tá certo? Mas beleza. Então, 1 ou 2 parágrafos para a variável independente, 1 ou 2 parágrafos para a variável dependente, um parágrafo para poder mostrar que seu estudo é importante, mostrar que existe uma lacuna do conhecimento que você pretende preencher, e depois um parágrafo para o objetivo. Se a gente fosse pensar em ordem, em tamanho, o último parágrafo, que é o do objetivo, ele é o mais curto de todos, porque ele é basicamente 2 ou 3 linhas. Você vai pegar a sua questão problema, que foi a primeira coisa que você fez antes de começar o seu estudo, e vai transformar isso num objetivo. Lembrando que sempre vai começar com o verbo no infinitivo. Aqui, essa mesma ideia, lá, variável independente, variável dependente, problematização e depois objetivo. E algumas revistas, elas pedem que você indique a sua hipótese. Legal, o seu objetivo é verificar o efeito de 3 semanas de polimento no desempenho de nadadores velocistas. O que você acredita que vai acontecer? Acredita-se, ou então tem-se a hipótese de que o desempenho vai melhorar cerca de 3%, baseado nisso, nisso e nisso. Por que isso pode ser importante para algumas revistas? Porque alguns autores, infelizmente, apesar de ser fácil de manipular também, já que o trabalho não foi publicado, eles podem induzir de alguma maneira um tipo de resultado. Tá? Então, a revista quer se resguardar de que você tinha uma premissa inicial, você tinha uma hipótese, que você testou essa hipótese para poder mostrar que ela é verdadeira, vamos dizer assim, ou mostrar que ela é falsa. Para poder fechar isso, deixa eu voltar aqui nos exemplos, para poder transformar isso aqui em objetivo. Ó. A pergunta era, qual é o efeito do treinamento da força muscular no desempenho de nadadores velocistas? Vamos dizer que o meu título seja, a primeira opção, efeito do treinamento da força muscular no desempenho de nadadores velocistas. Qual o meu objetivo? Verificar ou testar o efeito do treinamento da força muscular no desempenho de nadadores velocistas. É a mesma coisa. Então, questão-problema, que não está escrito no artigo, mas você tem isso. Questão-problema, título do trabalho e o objetivo são basicamente a mesma coisa. Se você tentar fazer muita graça aqui, a tendência é que você erre. Então, faça o básico, que vai dar muito certo, toda a revista vai aceitar e ninguém vai identificar nenhum erro. Tentou modificar, isso vai exigir um pouquinho mais de prática, pode ser que te complique.